Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 57 do livro de Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós já nos encontramos no capítulo de número 57. Veremos a divisão entre os ímpios e os justos em Israel. Mas para o ímpio não há paz. Nós somos do canal das Semeadores. Eu sou o pastor Daniel Deusdete. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus para nossa edificação. Lembrando que Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos e como esse livro nos parece bem atual. Nós começamos esse projeto com a Bíblia em 2016, estamos em Isaías 57 e vamos concluir em 2019 com Apocalipse. Aí tem um chãozinho para nós andarmos aí, mas pela graça a gente vai dando sequência. Nós estamos no capítulo 57, na quarta parte. Nós dividimos o livro de Isaías em 4 grandes blocos. E nós estamos no quarto bloco, que é Isaías e o julgamento babilônico. Dentro deste bloco, nós estamos vendo o caminho de arrependimento e restauração que Israel precisava percorrer para poder desfrutar da restauração. E dentro dela, nós estamos vendo a importância do sábado da justiça. Como já dissemos, do capítulo 56, 1 ao 58, 14, amanhã, desta parte 1, veremos a ênfase na importância do sábado da justiça, não pelo sábado em si, mas por causa da palavra de Deus e do senso da justiça. Nesses capítulos, Isaías se concentrará na guarda do sábado como uma provisão de justiça e retidão de Israel. Nós dividimos esse material em 3 subpartes, que são os judeus e os gentios e o sábado, e a justiça, nós vimos ontem. Nós veremos hoje a divisão entre os justos e os ímpios em Israel, lembrando que para os ímpios não há paz, e em continuação nós veremos a terceira parte, que é a necessidade de guardar o sábado como dia da justiça. Então vejamos em continuação a divisão entre os justos e os ímpios em Israel, que começou lá no capítulo 56 e termina nesse capítulo. Então, dos versos 56, 9, que nós vimos ontem, até o capítulo 57, hoje, verso 21, conforme falamos no capítulo anterior, estaremos vendo o justo e o ímpio em Israel. Um livro que gosta de fazer bastante contraste entre justo e ímpio. Toda a Bíblia é desse jeito, né? Mas um livro que bastante destaque mesmo é Provérbios, Provérbios de Salomão e também Salmo. Depois de enfatizar a justiça e o sábado, e ao indicar que os gentios que mostrassem ter compromisso com esse ideal receberiam salvação, Isaías adverte que, entre os israelitas no exílio, haveriam os justos e os ímpios. Perece o justo, mas quem se importa com isto? Assim começa esse capítulo falando do arrebatamento do justo, 57:1. É interessante, né? Dos compassivos, dos que andam na retidão, que entrarão na paz e descansarão nas suas camas. Há um tempo determinado por Deus para esse propósito e todos os outros da sua vontade soberana. Já não será da mesma forma com os filhos da agoureira, da filha da prostituta, da adúltera. Essa é uma alusão aos rituais de fertilidade dos cananeus. No verso 4, perguntas retóricas aos filhos da transgressão, à estirpe da falsidade, aos ímpios que estão cheios de sarcasmo e crítica. São esses que, debaixo de toda árvore frondosa e sagrada, sacrificam os seus filhos. Na adoração a Moloque, era praticado o sacrifício de crianças. Ao invés de o Senhor ser o seu quinhão e a sua porção, os ídolos haviam se tornado seus parceiros de aliança, para a desgraça total deles. Era bem ali, sobre os montes altos e elevados, que eles punham o seu leito para as suas práticas imorais, idólatras nos lugares sagrados. E também era ali, por detrás das portas e dos umbrais, verso 8, que se colocava o seu memorial, uma espécie de aliança com a imoralidade e com a luxúria. Isso parece para oferecerem ao rei Moloque, um deus amonita, óleo, tendo seu corpo sido banhado em perfumes. Eram esforços extremos que eram feitos numa área extensa
para aplacar os deuses, e nisso se submetiam até ao Seol. Ou seja, a sua idolatria e servidão religiosa estavam dispostos a irem o máximo que podiam. O Seol aqui retrata uma hipérbole para expressar até que ponto essas pessoas haviam caído. No verso de número 10, podemos ver que o ímpio encontrou uma vida falsa na imoralidade, na idolatria, que acabou satisfazendo a ele, que lhe concedeu renovação das suas forças, mas que no final vai levar ele à morte. O que adianta então essa satisfação que nos leva ao fim, à morte e ao lago de fogo, para passarmos a eternidade com o diabo e os seus anjos? Em resposta, o Senhor se calou, mas a opção deles foi a mentira e o esquecimento, com a consequente falta de temor. A justiça deles não era genuína, nem suas obras eram aproveitáveis. Haveria também de clamarem, mas quem os livraria? Seus ídolos do vento? O próprio vento os levaria e um assopro os arrebataria. Somente os que confiam no Senhor é que possuirão a terra e herdarão o seu santo monte. Oh, como nós ansiamos esse momento! No verso 14, Isaías lembrou que um tempo de restauração estava para chegar. E no imperativo duplo, com efeito de ênfase, ele dizia para aplainar, para aterrar e preparar o caminho do seu povo. Porque o alto, o sublime, um epíteto ao Senhor, que habita na eternidade, cujo nome é santo também, da mesma forma, habita com o contrito e também com abatido de espírito. O sublime, que está elevado acima de todas as coisas, lugar de habitação mais alto que possas ter. E ele também habita com contrito e abatido de espírito. Tendo exposto a pecaminosidade dos exilados, Isaías deixa claro que Deus viveria com aqueles que humildemente se arrependessem e estaria presente com todo aquele que caminhasse de maneira prudente diante dele. Este era o segredo, a chave para a vitória, para ser abençoado pelo Senhor e estar totalmente seguro e restaurado. Até ao dia de hoje, esse segredo de prosperidade não mudou. Somente os que se arrependerem é que serão alcançados para a salvação e restauração das suas vidas. Não seria para sempre que Deus contenderia com toda a carne, nem com ela ficaria irado por toda a eternidade. Em vez disso, em sua graça soberana, Deus concederia perdão e salvação para os arrependidos no exílio e para todos os que ouviriam a mensagem do Evangelho e se arrependessem. Ela tem alcançado vidas em todas as eras e continuará a alcançar até a volta gloriosa do Senhor nas nuvens, que todo olho verá. Veja aí Atos 1:1, 1:11, Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. Foi por causa de sua iniquidade e de sua avareza que o Senhor se indignou, o feriu e se escondeu. Rebelando-se contra o Senhor, seguiu seu próprio caminho de destruição e morte de seu coração, enfermo pelo pecado. Apesar disso, nos versos 18 e 19, o Senhor promete que o sarará, que lhe dará consolação. O Senhor é o médico, o mestre e o consolador perfeito. O Senhor tem visto os seus caminhos, que são caminhos de morte, mas ainda assim o sarará, o guiará e o consolará. É o Senhor quem cria o futuro, é o Senhor quem cria o fruto dos lábios, que concede paz ao que está longe e ao que está perto, o que sara aquele que sofre com seu caminho errado de rebeldia e de morte. Onde quer que os exilados se encontrassem, o humilde e o arrependido entre eles seria restaurado para a glória de Deus. Agora, quanto aos ímpios e quanto aos perversos, são como o mar agitado, que não pode estar quieto e cujas águas lançam de si lama e lodo e nada mais. O fim do ímpio em Israel é contrastado com o daqueles que humildemente haviam servido a Deus. Então, o verso 1 diz assim, perece o justo e não há quem se importe com isso. Os homens compassivos são arrebatados e não há ninguém que entenda, pois o justo é arrebatado da calamidade. 57, verso 1. O verso 21 diz,
não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Novamente, a declaração enfática de que para o ímpio não há paz. Ou seja, não há salvação. Se não nos arrependermos de nossos pecados, estaremos como os ímpios, sem a paz do Senhor, sem a sua salvação e com nossos dias contados para passarmos a eternidade no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos, junto com o inferno e todos os ímpios. Amanhã estaremos vendo aqui um capítulo muito interessante que fala a respeito do verdadeiro jejum. É no capítulo 58 do livro de Isaías, com 13 versículos. Deus fala por Isaías sobre o verdadeiro jejum que o agrada. Inscreva-se em nosso canal, curta aí nosso vídeo, compartilhe, divulgue, conheça nosso blog e site Jamais Desista, onde você encontra a parte escrita dessa narrativa. Também você pode acessar nossa loja virtual, semeadores.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita e materiais de edificação para a sua vida espiritual. Nossa loja física fica no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Às 8h30, temos programa de rádio, o Momento Missionário. Às 15 horas, aos sábados, com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia. Fique com Deus, um abraço. Jesus abençoe cada um. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.